Homem tem mais tesão porque tem mais testosterona. Você já ouviu essa máxima? Será que ela faz sentido? Um hormônio seria a explicação total para o nosso desejo sexual ou para a falta dele? A gente costuma brincar que o tesão dos homens é tão fácil de acender quanto apertar um isqueiro. Logo você tem um fogo. Já as mulheres funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Talvez um fogão a lenha, talvez acender uma fogueira no meio da mata esfregando uns gravetos. Será que a resposta para isso seria o simples fato de os homens terem mais testosterona do que as mulheres? Será que esse hormônio é tão poderoso assim? Então bastaria você tomar algumas pílulas ou fazer algum tipo de reposição de testosterona para voltar a ter aquele desejo do início da relação? Ou será que o assunto é um pouco mais complexo do que isso? Desfaz a fantasia da pílula mágica do desejo e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E aqui tô cheia de dúvidas para saber sobre essa questão dos hormônios, né? Carol, eu queria primeiro que a gente entendesse o que é a testosterona, né? Se a gente nasce, se a gente continua produzindo ao longo da vida, como que se dá, onde é que ela é fabricada no nosso corpo? Fala um pouquinho pra gente dessa parte mais técnica, digamos. Então, a testosterona, ela é o principal hormônio dos homens, né? Produzidos pelo testículo e que promovem a transformação do corpo do menino num corpo masculino do homem, né? Já o hormônio principal da mulher é o estrogênio. É o estrogênio que confere as mamas, o contorno do corpo, que está envolvido ali com ciclos menstruais, né? A mulher também produz testosterona, mas não é o hormônio principal dela, né? O hormônio principal da mulher é o estrogênio e depois a progesterona, que está ligada aí à gravidez. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, bem leiga, que é o seguinte. Então, você disse que a testosterona é produzida no testículo dos homens. Então, nas mulheres, onde ela é produzida? Ela tem duas fontes nas mulheres, nos ovários e na suprarrenal. O homem também produz um pouco na suprarrenal. O que é a suprarrenal? A suprarrenal são glândulas que ficam em cima dos rins, que produzem o principal hormônio que elas produzem é o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, sabe? Mas elas também produzem hormônios que vão se transformar em testosterona. Na mulher... Então a gente já nasce. A gente já nasce com essa capacidade de... Sim. E aí, mas é na puberdade que com o desenvolvimento ali dos ovários, que a mulher começa a ter a produção de estrogênio, progesterona e testosterona em maior quantidade, tá? Então, a testosterona, ela é produzida, então, um pouco, 25% pela suprarrenal, 25% pelo ovário e 50% dela é produzida no tecido subcutâneo, sabia? Não sabia. Tecido subcutâneo e músculo. Então, mas é a partir de derivados destas duas glândulas, da suprarrenal e do ovário. Então, no ovário ela é produzida principalmente ali no meio do ciclo, quando tem um estímulo ali para ovulação. Que é quando a gente normalmente sente um pouco mais de tesão espontâneo, assim, quando a gente tá ovulando, né? Exatamente. As mulheres que ciclam, né, que ovulam, elas sentem mais libido nessa fase, inclusive que é uma coisa fisiológica, para aproveitar aquele óvulo, né? Para não desperdiçar aquele óvulo que é tão precioso para o corpo, que ela só produz uma vez por mês. Então, o corpo dá um pico de testosterona também para a mulher ter mais vontade de transar e engravidar, que é sempre a função do corpo, né? O seu corpo sempre quer que você engravide, passar os genes. Que é uma função reprodutiva, né? Somos seres sexuais, enfim. E aí, deixa eu entender uma coisa. A função da testosterona, então, no nosso organismo, seja no organismo do homem ou da mulher, é essa função de fazer com que a gente busque a reprodução? Sim, essa a principal função? A principal função é essa. Também está relacionada, né? A testosterona, ela age em alguns outros tecidos, né? Então, ela aumenta pelos,
Então, os pelos pubianos são derivados da produção dos androgênios, que é o grande grupo de hormônios onde a testosterona está, Tá. né? Então, os pelos pubianos, axilares, a questão da acne, né? Também está relacionada na acne é uma coisa multifatorial, mas também está relacionada à testosterona, a hipertrofia muscular. Então, ela age em alguns tecidos, né? O clitóris, os genitais externos, todos eles têm receptores de testosterona. Então, ela interfere também nessa sensibilidade clitoridiana, né? E existem formas de a gente ajudar o nosso corpo a produzir mais testosterona de Sim. forma espontânea, ou seja, sem uso de medicação, etc? Sim. Eu acho que a principal coisa é respeitar o ciclo circadiano, os hormônios sexuais. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano são o dia, né? O dia você acorda de manhã, come nos horários certos, dorme à noite, né? Então, ter horas de sono é uma coisa muito importante. As pessoas não entendem isso, né? Mas você ter pelo menos ali umas 7, né? O ideal são 8 horas de sono, porque os hormônios reprodutivos, eles são produzidos principalmente à noite, os picos dos hormônios, né? Que são coordenados pelo cérebro. Então, o cérebro tem uma glândula que chama hipófise, que coordena a produção dos hormônios das gônadas, então, tanto do testículo, que é a gônada masculina, quanto do ovário, que é a gônada feminina. A gônada é o órgão que produz o principal hormônio, no caso da mulher, estrogênio, e que também produz o óvulo. Você sabe que você tá falando isso, eu fiquei parada na história de dormir bem e na relação que isso pode ter, né, com a testosterona e também com o nosso desejo sexual. E sabe onde é que eu parei? Eu fiquei pensando assim, caramba, no puerpério, depois que você tem um bebê, é impossível você dormir 7 horas seguidas todas as noites e manter essa rotina pro próprio corpo. Menopausa, que também tem distúrbios do sono. Estresse crônico, que você fica ansioso. Tudo isso vai atrapalhar a nossa testosterona. Vai, né? Então, como a gente pode ajudar o nosso corpo? Então, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo atividade física. Eu não falei aqui que o músculo também produz? Então, se a gente faz atividade física, o músculo também produz testosterona. Então, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa, muito relacionada à testosterona, bom, acho que primeiro é essa questão mesmo do fogo, do desejo sexual, mas tem uma segunda camada aí, que é a tal da disposição, né? De ter... Também tem essa relação? Olha, Nath, é que tanto o desejo quanto a disposição, eles são muito multifatoriais, né? Então, eu acho muito complicado a gente colocar tudo nas contas da testosterona. Porque ela é vendida muito por médicos, né? Acho que a gente tem que ser bem clara aqui. Ela é vendida como essa pílula mágica do desejo e da disposição, sabe? Quando a gente vai falar disso, disposição, libido, etc., e o que os estudos científicos mostram é que tem pessoas mais sensíveis à ação desse hormônio e tem pessoas menos sensíveis. O que você está dizendo, em outras palavras, é que a pessoa pode ter uma testosterona alta, tipo um nível alto de testosterona, mas ainda assim não sentir um desejo ou não ter uma disposição. É isso que você está... Como tem pessoas com testosterona baixa que têm desejo e disposição. Então, é muito complexo a gente colocar tudo nas contas da testosterona. Entendeu? E eu acho muito importante esse programa que a gente está fazendo hoje, esse episódio, justamente para desmistificar isso, né? Porque a testosterona, ela é vendida como a solução para a sua libido e para a sua falta de disposição. Eu acho muito complicado isso, porque cria uma falsa expectativa, né, em muitas mulheres, de que elas vão fazer ali algum tipo de implante, reposição de testosterona, enfim, e que a vida delas vai mudar completamente. E aí é muito interessante, porque depois essas mulheres chegam para nós, né, educadores sexuais, e falam, gente, mas como assim? Eu tô fazendo a reposição e não está adiantando. E aí você vai perguntar outros aspectos da vida dessa pessoa e da relação dessa pessoa e da histórico sexual dela,
E você vai vendo que é muito mais complexo do que isso, né? Exatamente. Então, o que eu percebo, assim, muito nas minhas pacientes ali no meu consultório? As mulheres estão num ritmo louco de vida, sabe? Trabalhando exaustivamente, 12 horas por dia. Elas têm casa, filho, vida, tudo para organizar, porque na grande maioria das vezes isso fica na conta da mulher. Sobrecarregadas, né? Então, estão super sobrecarregadas, e aí elas procuram querendo uma coisa mágica para resolver esse cansaço. Elas estão exauridas e elas vêm na testosterona, e ela é vendida como tal pela comunidade, por muitos médicos da comunidade, como algo que vai realmente te dar essa disposição. Mas se a pessoa não dormir, se a pessoa não descansar, essa é a melhor forma de você ter disposição, né? Então, assim... Não, e se essa pessoa não tem uma relação saudável com uma comunicação, com admiração, com essa parceria... Se essa pessoa não tem prazer no sexo, né? Você vai botar um monte de testosterona, mas o sexo é doloroso ou o sexo não dá prazer pra ela... O que você vai fazer com esse monte de texto? Você pode até se masturbar e, né, se divertir a sós e tal, mas assim, eu fico pensando que você também tá dando ferramentas pra essa pessoa e ela ali... Ela vai estar, de repente, com mais condições de movimentar essa libido, né? Mas para onde ela tá dirigindo essa libido e se ela tá tendo uma satisfação de volta, né? Com certeza. Eu acho que a testosterona, ela é uma ferramenta importante no tratamento de alguns casos de desejo sexual hipoativo. A gente não pode desconsiderá-la, porém... ela faz parte de um contexto onde outras medidas são feitas de educação sexual. De educação sexual dessa mulher, deste casal. E não como a solução mágica para você ter ali disposição, malhar um monte na academia, ficar magra, resolver todos os seus problemas, entendeu? Carol, é muito interessante porque eu ouço de mulheres, assim, em eventos e tal, como se a testosterona, né, fosse uma espécie de um comprimido, como um anticoncepcional. Aí elas perguntam coisas assim, mas é só tomar igual um Viagra que toma antes da relação sexual? Tem que tomar todo dia, então, isso é alguma coisa a longo prazo. E em nenhum momento também eu vejo se falar de uma forma mais ampla, assim, de existem efeitos colaterais? Quais são esses efeitos, né? Então, quais são as formas de usar essa testosterona para os casos em que realmente há uma indicação? Bom, primeira coisa, a gente não toma testosterona, ela é sempre por via transdérmica, ou em gel. Pela pele, né? Pela pele, ou em adesivo, que não temos no Brasil, só temos na Austrália, ou injetáveis, mas injetáveis eu sou totalmente contra, e a gente pode explicar isso, né, ao longo do programa, ou implantes, tá? Nunca por via oral, porque ela tem uma meia-vida muito curta, e aí ela precisa ser associada com um radical para ela aumentar essa meia-vida dela no nosso corpo, né? O tempo que ela age no nosso corpo. E esses radicais, eles são muito ruins pro fígado. Então, é sempre por via transdérmica, pela pele. E há quanto tempo? Porque eu me lembro de entrevistar você há muito tempo atrás sobre quando começou mesmo essa história do uso off-label, né? Assim, da testosterona. Deve ter uns 10 anos, talvez. Mais até. Então, isso é muito importante da gente falar também. Nós não temos no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na comunidade europeia, uma determinação oficial, né, da permissão do uso de testosterona em mulheres. A única agência reguladora que permite é a australiana, tá? Então, ela é utilizada de forma off-label. O que é forma off-label? Fora da prescrição. Não significa que, por não termos esta autorização da Anvisa, que nós não possamos usá-la, tá? Porque nós já temos aí uma robusta literatura, né, comprovando benefícios, malefícios, etc., do uso da testosterona em mulheres, né? Ela ainda não foi aprovada pelas agências e não tem uma previsão de ser aprovada em médio prazo.
E por que não foi aprovado? Aí a gente vai falar de efeitos colaterais, imagino. Exatamente. Primeiro, o que essas agências falam? Que a libido feminina ela é multifatorial. É a verdade. Ela é multifatorial, não é unicamente dependente de um hormônio. E eles estão certos. E no caso dos homens também é multifatorial nesse sentido, né, Carol? Tá. Também é multifatorial, claro. E também, assim, não existem estudos a longo prazo, por mais de 5 anos, mostrando riscos de câncer, esse tipo de coisa, entendeu? A gente já tem muitos estudos, mas eles falam que eles querem estudos de longo prazo. E nenhum laboratório está a fim de fazer, essa é a grande verdade, entendeu? Então, isso é muito ruim, porque a gente fica dependente de manipulação em farmácias, de manipulação, que cada uma tem um jeito diferente de fazer. Ah, entendi. Né? Então você não tem tipo um guide, uma coisa que seja, tem que ser assim. A gente já tem doses, etc, né? Mas assim, a dose é muito dependente da absorção da pele de uma mulher para outra. Se a sua pele é mais ressecada, ela absorve menos. Se a sua pele é mais hidratada, ela absorve mais. Então, isso... né, e não tem uma padronização da medicação nos diferentes tipos de farmácia. E os efeitos colaterais? Complicada. Os efeitos colaterais, então aí a gente precisa entender que a reposição de testosterona, na mulher, ela deve ser feita até doses fisiológicas. O que é isso? Uma menina de 20, né, uma menina de 30, uma mulher de 30, vai ter X de testosterona. Aí... a ideia da reposição é que não passe esse limite, né, de testosterona. Tá, porque que seja equivalente àquilo que a faixa etária dela naquele você teria, sabe que a literatura não tem isso bem estabelecido também, não. Tá. Entendeu? Isso são grandes questões que uma das razões pelas quais não se tem ainda aprovação nessas agências regulatórias. Ninguém sabe. Qual é o nível bom para uma mulher de 30, porque varia conforme a vida. Tá. Não é como um exame de sangue que eu pego lá e eu tenho. Não. Mulher X idade, de tanto a tanto deveria estar o nível aqui desse... Diferente do homem, que isso é bem estabelecido. Ah, pro homem é? É, porque o homem, ele tem uma função testicular que a partir da puberdade, ela é praticamente estável durante a vida dele. Tá. Vai diminuir ali por 60, né? Varia um pouco também, mas por aí, 55, 60, mas tem uma leve queda. E não é todo homem que vai ter essa queda. Nós, mulheres, funcionamos completamente Que aí você tá falando diferente. dessa queda seria a tal da andropausa. Exatamente, porque não é uma coisa que vai acontecer com todos os homens, como a menopausa acontece com as mulheres. Então, a gente não sabe o quanto que é normal uma mulher de 20, uma mulher de 30, uma mulher de 40, uma mulher de 50. Não temos. Então, quando as mulheres, elas vêm com o exame lá, minha testosterona tá baixa. Conforme a fase do ciclo, isso muda. Se eu tenho um pico de testosterona na fase que eu tô ovulando, e eu doso essa testosterona antes de menstruar, por exemplo, na segunda fase do ciclo, muda. Então, a gente não tem esse dado palpável na nossa mão. Entendeu? Qual é o objetivo ali da gente dosar a testosterona? Primeiro que se a gente está pensando em repor, a gente precisa ter um basal para saber se a pessoa está absorvendo. E não como diagnóstico. Isso daí é muito importante as pessoas entenderem. Então, o seu exame lá, com a sua dosagem de testosterona, não significa muita coisa, meu amor. Nossa, tem tanto médico falando o que significa, Carolina Ambrogini. Pra vender hormônio, pra vender chip, pra vender solução mágica pra sua vida, meu amor. Estude, fique um pouco mais atenta, se informe, porque, enfim... A vida é difícil, não existe solução mágica para nada nesse mundo. E muito menos para libido, né? Carol, pra gente continuar essa conversa, eu vou chamar aqui a ginecologista e terapeuta sexual, Olivia Olé, uma querida. Seja muito bem-vinda ao Preliminares Podcast. Olá, Olivia, bem-vinda. Obrigada, Carol e Nath. Que prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo podcast de vocês e muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Oli, a gente te chamou para um tema que você também manja muito, né? Que é falar de testosterona e de libido. E a Carol estava conceituando justamente essa questão da testosterona, o que é o hormônio, né? E como que esse hormônio vai se comportar em homens e mulheres. Mas a gente disse aqui, né, Carol, que esse é apenas um fator da nossa libido, né? Do nosso desejo sexual. Do nosso grande quebra-cabeça da libido. Uhum. É uma peça. É uma peça. E a gente queria que você dissesse se você concorda com isso, se você também tem recebido de seguidoras e de pacientes muitos pedidos do tipo, ai, doutora, me vê uma testo pra eu ficar mais afim de transar, né? Pra eu ter mais disposição e tudo mais. E como é que você vê tudo isso? Eu fiz o exame, minha testosterona tá baixa, né? Coisas que... Não, sim. Como o meu consultório é um consultório de ginecologia, né? Eu acho que as pessoas já me procuram muito com essa visão. Ah, é uma médica, então ela vai olhar os meus hormônios, ela vai conseguir identificar aqui no meu sangue qual que é o meu defeito, vai conseguir me ajudar me dando alguma testosterona ou sei lá qual outra pílula mágica para que eu tenha mais libido, mais tesão, mais desejo, ou que consiga resgatar o desejo e o ímpeto sexual do começo do relacionamento, ou quando era solteira, coisas do passado que não acontecem mais hoje em dia, né? Mas sim, eu recebo muitas pacientes com essa demanda, e é uma demanda que reflete a visão da libido. A gente fica aqui fazendo podcast, escrevendo livro, fazendo aula, dando curso, tentando explicar para as pessoas como que libido é um assunto extremamente complexo. E dentro do consultório, acho que a Carol também deve ter falado sobre isso, é um dos assuntos, assim, uma das consultas mais longas. É muito difícil a gente sentar com uma mulher e ter que conversar sobre toda a vida dela para a gente conseguir entender qual que é o ponto frágil que acaba impactando em uma libido mais baixa, ou simplesmente uma libido normal, mas que não é muito, que não está em harmonia com a libido do parceiro. Então, Nath, você perguntou, assim, na minha visão, quais são outras causas para investigar, além de uma questão hormonal, que eu acho que é muito mais relevante em mulheres que estão no período da menopausa, seja na menopausa em idade natural, uma menopausa precoce. Eu acho que é um dos grandes casos que, de fato, a testosterona, ela tem um maior valor, uma maior relevância. Tirando esse detalhe, né, da menopausa e da menopausa precoce, a gente tem que avaliar toda a vida da mulher. E eu acho que algumas coisas são mais comuns em histórias de mulheres que chegam até mim dizendo que tem queixa de baixa libido. Eu vou citar aqui, acho que 3 principais. Acho que o principal deles são problemas de relacionamento. O relacionamento não anda bem, então não existe um afeto maravilhoso no casal. Seja um casal heterossexual, homossexual, não importa. Um casal está formado, esse casal ele pode não ir bem de uma forma afetiva, e as pessoas levam um tempo para entender que a admiração reduziu, o tesão reduziu, a parceria reduziu, e isso afeta a forma como a pessoa deseja sexualmente a parceria, né? Então, essas questões de relacionamento podem afetar o desejo, e muito frequentemente é isso que acontece. As pessoas querem sentir tesão por uma pessoa que elas estão constantemente chateadas, ou até com raiva, né? Sentindo raiva, sentindo irritação por conta do convívio do dia a dia. Uhum. Um outro fator que eu acho muito interessante, que tem sentido quando a gente começa a conversar e a instruir a mulher, ela entende que as coisas estão conectadas, é uma mulher que, na verdade, eu não vejo como uma questão de libido, é uma mulher que tem um problema com o próprio prazer e, às vezes, com o orgasmo, ou seja, ela começou a transar quando era mais nova, 18 anos, e toda a experiência sexual dela, toda a vida sexual dela é uma vida sem prazer, é um sexo que não é bom, ela não consegue ter orgasmo quando ela transa com o parceiro, ou ela nunca teve um orgasmo na vida, ainda não teve o primeiro, e essa ausência de prazer, esse orgasmo ou ausente ou completamente infrequente, isso faz com que o sexo seja uma experiência super chata. Às vezes até um trabalho que ela faz, uma obrigação que ela tem que fazer para o parceiro. E acho que as mulheres levam um tempo para entender que a libido ela é completamente coerente.
libido como, eu vou usar uma palavra que todo mundo entende, né? Como engajamento, é algo que você faz porque você quer fazer. Você tá lá no Instagram consumindo um conteúdo e tal, você tá lá porque você quer, porque você gosta, porque você tá gostando de estar ali. A gente vai querer repetir aquilo que nos dá muito prazer. Então, um sexo que não é bom, um sexo com uma ausência crônica de orgasmo, uma mulher que finge orgasmo desde a adolescência e não consegue se livrar desse péssimo hábito, ela vai começar, com o passar dos anos, a ter uma libido mais baixa, simplesmente porque o sexo não é gostoso. E não é um problema de libido, é um problema de prazer no sexo, né? Tem que olhar mais para o sexo e menos para o ímpeto. E eu acho que a terceira situação, que é muito comum, acho que vocês vão concordar comigo, que na verdade não é uma pessoa que tem um problema nenhum, não existe um problema nela, uma falta de libido dela. A grande questão é a discrepância entre o desejo dela e do parceiro. Então, ela está casada com uma pessoa diferente sexualmente dela, e eu acho que só dizer isso já é assim, as pessoas conseguem pensar um pouco mais fora Tira a culpa, né? Tira a culpa. Tira a culpa. Elas falam, doutora, você tirou um peso das minhas costas agora. Porque as pessoas são diferentes sexualmente. Aí eu costumo dizer, Carol, que a libido, ela tem que ser vista muito mais como uma personalidade e um temperamento. Temperamento é uma outra palavra que está na moda, né, hoje em dia. Do que como uma molécula no sangue, tipo o colesterol, que a gente consegue subir ou reduzir. Ai, só um minutinho, Olivia. Só para bater uma palminha aqui para você. Ai, obrigada! Porque acho que fica didático falando dessa forma, né? Ela é muito mais o seu estilo de ser. E tem, é verdade, né? A gente também tem que assumir aqui que tem pessoas que são muito mais, por assim dizer, aventureiras sexualmente, e tem pessoas que são felizes fazendo uma vez por semana, um sexo mais até roteirizado, de vez em quando é um sexo inspirado, mas as pessoas, elas conseguem ser felizes sexualmente de formas muito diferentes. Então, acho que essa diferença de desejo e de estilo sexual entre a mulher e seu parceiro, a mulher e sua parceira, entre dois homens, eu acho que isso também leva a uma compreensão muito errada de que a pessoa com um estilo sexual mais de boa, entre aspas, ela é vista como uma pessoa com baixa libido, baixo desejo e precisa se tratar para se adequar ao outro, sabe? Exatamente, a gente já fez programa aqui sobre isso, Exato, a gente fez sobre desejo, mas uma coisa que eu achei muito interessante do início da tua fala, e como estou diante de duas ginecologistas, né, que ao contrário da maioria, são pessoas que foram estudar e se especializar para atender as queixas sexuais, né, dessas pacientes e tudo mais, o que a gente vê de maneira geral são profissionais que estão ali tratando um corrimento, que estão fazendo um preventivo, e que de fato, quando vem uma questão de libido, ou porque eles não dominam o tema, ou porque eles têm preguiça de passar muito tempo explicando, porque realmente é algo complexo, demanda, e eu imagino que deve ser um saco explicar isso 10 vezes por dia, né? E aí eles vão pegar e vão resolver, digamos, ou vão tentar resolver a questão pedindo um exame de testosterona, chega a testosterona, olha, tá baixa essa testosterona, vamos fazer um implante, né? Eu acho que, vê se você concorda comigo, Olivia, eu acho que o médico é treinado para resolver problemas. Então, vem uma paciente, uma mulher, se queixando de um problema, ele acha que ele tem que resolver aquilo. Então, como que ele vai resolver aquilo? Com o que ele sabe fazer, pedindo exame e passando remédio, né? Ao invés de... olha só, tantas coisas que ela falou, como é profundo. Sim. E você sabe que tem uma outra questão que é assim, a gente está falando de um universo de consultas particulares. Quando a gente vai falar de uma consulta de um convênio, de uma consulta no SUS, isso é impensável, porque aquele profissional muitas vezes vai ter ali 15 minutos para fazer um atendimento, né? Então, muitas vezes os ginecologistas e até os psiquiatras me encaminham pacientes do tipo, explica para ela como funciona a libido, porque eu não tenho tempo, ou eu não tenho mais saco, porque eu tenho ali vários pacientes, mas eu acho ótimo que pelo menos ele tá encaminhando, né? Pelo menos ele não tá negligenciando. E não tá aí prescrevendo testosterona à torta e à direita, que é o que a gente vê, né, Olivia? A gente vê... Ou dizendo, vai tomar um vinho, né? Relaxa, vai tomar um vinhozinho só, que isso aí resolve. Vai comprar uma lingerie, né? Assim, acho que são...
Existem várias dicas que são eróticas e sexuais que elas são muito bem-vindas, mas não que isso eleva a libido de nenhuma outra pessoa. Eu acho muito errado mesmo alguns profissionais que, inclusive por falta de, acho que falta formação mesmo na área, continuam levando que a paciente continua repetindo esse erro de associar que a libido é uma questão hormonal e que tem, porque às vezes as pacientes falam, meu Papa Nicolau tá normal, eu não entendo por que eu estou com baixa libido. É assim, eu nem sei por onde começar. Nem sei por onde começar. Você dá aquela respirada, né, Oli? Vamos lá, né? Vamos lá. A gente tem que começar pela base, a gente tem que separar os assuntos. É assim, para conseguir explicar para uma mulher e aprofundar, entender toda a possível origem de uma libido um pouco mais subdesenvolvida, por assim dizer, ou um pouco mais abafada para aquele momento, eu preciso de uma consulta inteira com ela. Eu fico, às vezes, 40, 1h10 conversando com a paciente só sobre esse assunto. É uma consulta que é diferente de uma consulta ginecológica, em que a gente avalia questões de corrimento das mamas, de exames de rotina, de infecção sexualmente transmissível e tal, e nos 5 minutos finais a gente fala de libido. Não, quando a paciente hoje em dia, quando a paciente traz para mim essa questão, eu falo, olha, isso é tão importante. Eu acho isso uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque tem um potencial para acabar com as nossas vidas e tirar a nossa paz, né? Eu acho que a gente tem que dedicar muito tempo para falar sobre isso. Você consegue voltar para a gente conversar sobre esse assunto específico? E a gente vai começar a consulta falando sobre a sua sexualidade, e não no final, com a mulher em pé, indo embora, e ela fala, então só tem mais uma coisinha. Uma coisinha, né? Só tem mais uma coisinha no final da consulta, a gente já sabe o que ela vai falar. Exatamente. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo da consulta, não tem como abordar. Eu acho também, né, que esses profissionais que também não são dedicados a fazer uma consulta de sexualidade ou fazer terapia sexual, eu acho que eles podem, pelo menos, ter algumas referências de um livro para indicar, tem tanto conteúdo hoje em dia na internet, existe YouTube, existe podcast, agora o podcast de vocês também já vai entrar na minha prescrição. Então, escuta essas duas aqui falando sobre sexualidade para você ir ampliando o seu repertório para saber o que falar, né? Exato. Olha só, uma mulher, meninas, que nunca teve orgasmo na vida, e ela sabe que ela nunca teve orgasmo, e ela só fala que ela não tem libido, ela tem inclusive um limite de repertório de vocabulário, assim. Nem sabe, né? Nem sabe o que é o quê. Exato, tem um repertório tão restrito que ela só consegue dizer que ela não tem vontade de transar quantas vezes ela acha que ela deveria querer. Mas, na verdade, o problema é outro. Oli, pra gente ir fechando, eu queria te perguntar, do universo ali de 100% de pacientes com queixa de baixa libido, para quantas delas, qual o percentual que você indica a testosterona? Percentual para testosterona, eu diria que das minhas pacientes, 5%, 7%, no máximo uns 10%, muito concentrado em pacientes em perimenopausa e em menopausa mesmo. Em perimenopausa e menopausa. Não, eu acho importante para as pessoas terem ideia realmente do que seria uma incidência. Se a gente for falar em embasamento científico, né, o que a gente tem hoje de manuais e de trabalho científico das sociedades no mundiais sobre o assunto, são pacientes no climatério. Agora, as sociedades já estão começando a pensar em pacientes 40 a mais, no final do período reprodutivo, que é quando a gente já tem uma queda real mesmo da produção de testosterona. Então, hoje, se a gente for prescrever uma testosterona para uma mulher de 30 anos, a gente não tem nem respaldo científico. Sim, exatamente isso. Uma mulher dos 40 a mais, a gente já tem que analisar em que momento de vida ela está e se faz sentido que ela esteja numa transição, porque a transição menopausal pode durar muito tempo e ela é muito individual, né? Cada mulher terá a sua em relação a sintomas. Agora, a testosterona para uma mulher de 30, 25, 27 anos, que é o que acontece. Eu tenho um paciente que já chegou muito nova, tendo utilizado testosterona intramuscular para uma queixa de desejo. Nossa, muito nova quanto, Oli?
27 anos, eu lembro uma que já chegou com testosterona intramuscular, dizendo que não funcionou. Que não funcionou. Ela teve queda de cabelo, teve aumento de oleosidade da pele, mas não funcionou para o resultado que ela esperava, porque o furo é mais embaixo, né? Ou às vezes até tem uma melhora mesmo, porque os níveis suprafisiológicos de testosterona, às vezes eles geram mesmo uma, né, é uma coisa que, enfim, mas quando uma mulher usa um nível de testosterona suprafisiológico, que, né, que tá além do que o corpo dela produz, ela pode ter vários efeitos colaterais, engrossamento de voz, crescimento do clitóris, acne, queda de cabelo e efeitos hepáticos que são graves. Então, a gente não pode normalizar esse uso, porque, enfim, não faz mal, né, a longo prazo. E uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, que eu acho que eu convenço elas um pouco a desistir dessa prescrição de testosterona, é o seguinte: você vai querer sempre depender de um remédio a sua vida inteira para transar? Porque assim, se Deus quiser, a gente vai transar até morrer. Então você vai sempre precisar de um remédio, você vai usar testosterona o quê? Quantos anos da sua vida? 40? Muito bom. Uma ótima pergunta, Carol. Assim, eu geralmente pergunto qual que é o seu plano de ação, né? Qual que é o seu planejamento? Então, é usar o remédio para sempre? Inclusive, eu perguntei isso para uma paciente na semana passada. Qual que é o seu plano? Ela falou, eu quero ser uma velhinha que transa muito. Eu falei, tá, tudo bem, maravilhosa você, mas você consegue enxergar como a sua sexualidade de hoje, ela tá muito dependente de um nível suprafisiológico de testosterona, e isso tem riscos? O que a gente vai fazer com isso? Para onde a gente vai, né? Eu não consigo garantir saúde com essa prescrição que você está utilizando por conta própria. Mas é possível, né, com o envelhecimento, na menopausa, a gente manter um uso de testosterona com níveis sanguíneos que são normais para uma mulher, né, para um corpo com útero e vagina. Para uma mulher, isso é bem importante, porque a gente pega muitas mulheres com níveis de homem. Gente, surreal. De homem. Surreal. Dá para saber na porta do consultório quem usa, não é, Carol? O tamanho do ombro e tal, assim, dá pra gente saber quem já tá usando. Mas eu acho que é legal vocês trazerem esse assunto, porque a gente tem que promover essa reflexão sobre esse uso abusivo e completamente inoportuno em algumas mulheres de testosterona, com alguns riscos que, às vezes, as pessoas não deixam muito claro, né? Oli, muito obrigada pela sua participação. Fala pra gente, você atende em São Paulo e online também, né? Isso, exatamente. Eu tenho meu consultório aqui em São Paulo, fica na Vila Clementino, perto da Vila Mariana, e eu também atendo online de qualquer lugar do Brasil, do mundo, na verdade, né? A gente vai deixar seu arroba com certeza aí nas nossas descrições. Muito obrigada, Oli. Um bom dia para você, viu? Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Depois dessa participação incrível da Olivia, a gente vai chamar o quadro Sussurra Aqui com relatos e dúvidas de ouvintes. Então, eu tenho 30 anos, eu sou casada faz 5 e eu não sinto mais desejo pelo meu parceiro, né? Eu já ouvi falar que a reposição de testosterona pode ajudar, né, a dar um up na libido, melhorar a disposição e tal. Mas eu queria entender melhor quais os efeitos colaterais, se tem que usar todo dia ou só na hora do sexo. Bom, acho que a gente já falou muito. Muito. Ainda mais uma moça de 30 anos, né? Você é um bebê, amor. Exato. Então, provavelmente, a sua falta de libido, ela está muito mais relacionada ao tempo de relacionamento, a um relacionamento crônico, né? Relacionamento crônico ficou foda, hein? Um relacionamento longo e estável, você quis dizer? É tipo doença crônica, diabetes, hipertensão. O seu problema é iniciar um novo relacionamento. Larga desse crônico. Bom, na verdade, provavelmente está mais relacionado ao tempo de relacionamento, né? Mas assim, a gente tem que entender. Como a Olivia falou, eu acho que quem está passando por uma questão de libido, procura um profissional que entenda do assunto para se dedicar a entender ali
se é o seu parceiro que quer mais, se é você que tá muito cansada, que fase de vida que você tá. Mas posso te falar, com certeza, que com 30 anos, você não precisa de testosterona. O seu corpo produz, né? Eu acho que teve uma coisa que você colocou aí, né, que é... quando a gente vai falar sobre libido e entender se a gente realmente tá com baixa libido, eu acho que tem algumas coisas que você precisa dar um check antes de fazer ali, buscar qualquer coisa de testosterona. Então, assim, primeiro, como é que tá teu autoconhecimento, né? Qual é a tua relação com o teu corpo? Qual é a tua relação com o teu genital? Você se masturba? Primeira coisa. Segunda coisa, como que são as tuas crenças em relação ao sexo, né? Como que era isso tratado na tua família, na tua religião? Você acha que sexo é uma coisa que só deve ser feita entre duas pessoas que se amam, ou para engravidar, ou em determinadas posições? Quais são suas crenças em relação a isso? Terceiro, como que tá esse relacionamento, né? Você ainda tem admiração por esse parceiro, por essa parceira? Vocês se comunicam bem? Vocês estão brigados? Depois, como que tá a fase da tua vida aos 30 anos? Tá desempregada? Tá procurando emprego? Tá ansiosa porque tá faltando dinheiro? Você tá cuidando de um idoso? Você tá num puerpério, né? Olha primeiro com muita profundidade, no mínimo, para esses 4 pilares. Pra sua vida. No mínimo. Pro seu relacionamento, antes de achar que é um nível de hormônio que tá baixo. E aí, por último, né, que foi o que a Oli e a Carol trouxeram aqui, será que é baixa libido mesmo? Ou será que é só mais um homem dizendo que você tá sempre dando desculpa, que você tá sempre fugindo, porque ele gostaria de transar 4 vezes por semana e você gostaria de transar uma só? Né? Que é bem comum. Que é super comum. Então, talvez o problema não esteja em você, né? Assim, não seja... é você que tem que fazer uma reposição de testosterona. Não, é uma questão do casal, né? De uma relação crônica. De uma relação crônica. Longa e estável. Bora! E também recomendamos aí que você volte ao episódio da gente sobre desejo. É o 2º ou 3º episódio. Isso. Sobre desejo sexual. Será que é baixa libido ou será que é só desejo sexual responsivo? Ou seja, você não tem mais aquele tesão espontâneo, mas é um tesão que surge depois que você começa a receber bons estímulos. Um beijo de língua, uma massagem. Volta lá. Assiste ou ouve nosso episódio. Com certeza. Você vai encontrar... um dos mais assistidos Acho que é e ouvidos. Mais, que vai ser... Dali você vai tirar muita informação que eu acho que vai diminuir essa culpa e te trazer um plano de ação, digamos assim. Exato. Né, Carol? Exato. Vamos chamar a penetra? Vamos. Então, penetra para ir mais fundo no assunto. Bom, Nath, eu vou indicar um livro. Se você não aumentar sua libido com esse livro... Aí talvez você precise de testosterona mesmo, porque, enfim, chama A Vida Sexual de Catherine M. Li muitos anos atrás, é um livro mais antigo, É né? um ícone do feminismo. É, um livro um pouco mais antigo. Uma mulher muito livre, liberta, enfim. Legal, Carol. Eu vou indicar também alguma coisa aqui para dar uma movimentada nessa libido sem usar a testosterona. Vou indicar uma série que se chama Valéria, que é uma espécie de Sex and the City atualizado, que se passa na Espanha. São 4 amigas, assim, e tem uma série de enredos, são amigas muito diferentes, com enredos sexuais diferentes, mas tem várias cenas picantes. Não é um pornô, tá? Mas tem várias cenas picantes. Tem, inclusive, a personagem principal usando um sugador de clitóris. Ah, que legal. Então, assim, eu achei uma série bem... Não gosto dessa palavra de usar dessa forma, mas assim, tipo, empoderada, sabe? As mulheres ali muito desejantes. Então, acho que... E tem um casal de mulheres, então é bem, bem legal. Acho que você acompanhar um tipo de conteúdo que vai te abastecendo de cenas, ainda que você fale, nossa, eu nunca faria isso, eu nunca transaria num elevador, ou essa cena é ridícula, tá tudo certo. Você tá mandando mensagens pro teu cérebro. Sim, abastecendo seu libido ali, né? o que é, exatamente, lembrando o que é sexo, o que é desejo e abastecendo a sua libido. E isso... Vale muito a pena a gente voltar no nosso episódio de fantasias também, né? Também. Quanto é importante a gente abastecer a nossa mente de fantasias.
as fantasias são a testosterona da sua libido. É isso, né? aí. É, porque a gente ficar num lugar passivo, do tipo, eu tô aqui, fizeram um exame em mim, agora me deram um remédio. Acho que é justamente o oposto, né? Você movimentar essa libido é você se apropriar, descobrir o seu desejo, se apropriar dele e ir em busca de algum tipo de realização, uma realização total ou parcial. Sair né? dessa passividade. Sair da passividade. Então, temos um programa, né? Muito importante, inclusive. Nós vemos você no próximo episódio, mas antes eu queria pedir para você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube do Preliminares Podcast, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ativa aí o sininho para acompanhar as próximas notificações, né, as próximas atualizações. E se você está ouvindo a gente por um tocador de podcast, não esquece de avaliar o nosso programa. Isso é super importante pra gente, vai fazer com que a gente alcance mais pessoas, que é o nosso objetivo aqui, de divulgar ao máximo informações que são embasadas. Isso. Né, Carol? Levar educação sexual para todos. Não só mulheres, como homens também. A gente tem, inclusive, um público grande de homens. O YouTube a gente sabe. Bem feliz com isso. Eu sei, a gente sabe que o YouTube aí tem muitos homens e normalmente a maioria que nos escuta pelo tocador de podcast geralmente são mulheres, mas nós estamos aqui tentando produzir um conteúdo que seja útil para todos vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.